Você não é mais a mesma pessoa de 6 meses atrás, quem dirá de 5 anos. E é por isso que algumas pessoas sentem dificuldade de lidar com você agora. Pessoas que você sempre teve uma ótima relação, mas simplesmente do nada a coisa parece que esfriou. E aí você fala, nossa, como essa pessoa mudou. Essa pessoa tá diferente comigo. Mas na verdade quem mudou foi você. E as pessoas que estavam acostumadas com a sua antiga versão têm dificuldade de lidar com a sua nova versão. E eu acho isso tão incrível. Quanto mais eu estudo a mente humana, mais eu fico apaixonada. Porque quando você aprende, você gera novos hábitos, você supera frustrações, você encerra ciclos. O seu cérebro, ele tem uma mudança. E não é só uma mudança mental ou uma mudança emocional, é uma mudança física. O nome disso é neuroplasticidade, um nome dado pela área da neurociência. E isso explica o porquê que às vezes as nossas relações com pessoas que a gente gosta muda. E às vezes a gente fica um pouco chateado, né? Tipo, pô, eu gostava tanto daquela pessoa, do nada aquela pessoa não fala mais direito comigo. Nossa, aquela pessoa era tão importante pra mim, não me liga mais, não me manda mensagem, mal fala comigo. E você fica pensando, né? Será que eu fiz alguma coisa pra essa pessoa? Nossa, será que o problema sou eu? Nossa, será que eu sou uma pessoa tão difícil de lidar assim que as pessoas sempre mudam comigo? A questão é que você mudou. Eu mudei, nós mudamos e graças a Deus que nós mudamos. Compartilhamos o mesmo CPF e o mesmo tipo sanguíneo, mas nada está igual. Se você olhar para 3 meses atrás, 3 meses atrás da sua vida, você vai ver que algumas coisas que você não gostava, você passou a gostar. Algumas coisas que você gostava, você deixou de gostar. Alguns ambientes, lugares que você frequentava, que você amava, até mesmo música, filme que você assistia, você não curte mais. Eu, por exemplo, tipo, tinha coisas que eu gostava, por exemplo, eu gostava de feijão quando eu era mais nova. Quando eu tinha ali a fase da minha adolescência, eu sempre gostei muito de feijão. Até quando eu era criança, eu amava feijão. Hoje em dia eu já não. Eu como uma vez por semana no máximo e olha lá. Tem coisas que, por exemplo, eu gostava de filme de terror. Não consigo mais gostar. Não consigo. Posso até em algum momento assistir? Posso. Não vou ser a chata do rolê, né? Vamos supor que minha família tá aqui todo mundo reunido, eles querem assistir Invocação do Mal. Ok, vamos sentar para assistir Invocação do Mal. Mas não é algo que eu sozinha faria, entendeu? Então, a gente vai tendo essa evolução e eu acredito que é por conta de toda a estrutura da nossa vida, da nossa caminhada. A gente vai se aproximando de pessoas e a gente aprende. A gente aprende com cada pessoa que passa na nossa vida. Cada sentimento que essas pessoas geram em nós. Sentimento de gratidão, sentimento de cuidado, de carinho, de amor, de afeto, de acolhimento. Ou sentimento de desprezo, sentimento de rejeição, sentimento de superioridade, de inferioridade, né? Então, eu acho que tudo isso vai nos moldando. Tem a parte química cerebral, a parte dos nossos neurônios, né? A parte do nosso hormônio, que fazem toda essa modificação cerebral. Mas é muito louco quando a gente consegue trazer esse entendimento científico para a vida real. Quando a gente consegue, de fato, colocar em prática. E faz a gente entender muitas coisas na nossa vida. Porque a gente não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, nós estamos evoluindo, nós estamos expandindo. Cada vez que lemos um livro, cada vez que a gente aprende algo novo, cada vez que a gente se esforça para aprender um idioma, para tocar um instrumento musical, para fazer um curso ou uma faculdade, uma graduação, tudo isso faz com que o nosso cérebro avance, com que ele cresça. E a gente se liberta de algumas crenças. A gente se liberta de dogmas, paradigmas, coisas que prendiam a gente. A gente vai se libertando. Por exemplo, eu morria de medo de aranha. Eu morria de medo de aranha, podia ver aranha desse tamanho. Agora eu estou morando num sítio. Não dá mais. Que as aranhas que aparecem aqui não são pequenas. Entende? Então, tipo assim, ou eu supero o meu medo, tento entender sobre aquela espécie, tento usar isso ao meu favor. Ao invés de eu ver aquela aranha e querer fugir dela, que tipo de aranha é essa? Qual espécie ela é? A gente tem essa opção de pegar aquilo que faz mal, aquela dor, aquele medo, e transformar em algo novo. Só que isso depende da gente.
Isso depende do nosso interesse, da nossa vontade de querer avançar. E quanto mais avançamos, quanto mais aprendemos, superamos nossos medos, nossas frustrações, aprendemos com os sentimentos que as pessoas trazem para a nossa vida, a gente vai avançando. E esse avanço assusta as pessoas que conhecem a gente. A nossa nova versão assusta as pessoas que conhecem a nossa velha versão. Porque às vezes eu encontro pessoas que me conheceram há 5 anos atrás. Às vezes aparecem algumas outras pessoas me seguindo no meu Instagram que me conheceram há 10, 15 anos atrás. E essas pessoas, elas ficam sem entender muito bem o que está acontecendo. Porque é o mesmo rosto, é o mesmo CPF, é o mesmo tipo sanguíneo, mas claramente não é mais a mesma pessoa. E isso acontece justamente porque a gente vai deixando de ser aquela pessoa, deixando de acreditar no que acreditava, deixando de fazer o que fazia, de gostar do que gostava, e vamos adquirindo novos hábitos, novos conhecimentos que vai fazendo a gente um ser humano cada vez melhor, mais inteligente emocionalmente, mais sábio, mais bonita. Então, assim, é claro que as pessoas vão ter esse choque com você. É claro que tem pessoas que vão falar, legal, que bom. E é claro que vai ter pessoas que vai falar, tá se achando, tá achando que é quem? Só porque agora tá em tal lugar ou tá fazendo isso ou aquilo, tá pensando que é quem? Tá com não sei o quê. Vai ter pessoas. E principalmente pessoas que, tipo, por exemplo, acompanhou uma fase muito louca da sua vida. Um exemplo, tipo, pessoas que é da sua família, seus parentes, que, tipo, cresceu com você, viu você catarrenta lá quando era criança, adolescente. Ou, de repente, estudou com você, fez faculdade, tipo, te conheceu na época de escola. Meu amor, ela vai ver a sua evolução, eles vão ver a pessoa que você se tornou. É claro que eles vão ter o que falar, o que argumentar. Eu conheci ela 10 anos atrás, ela fazia tal coisa. Tá, mas aquela pessoa que fazia tal coisa não é mais essa mesma pessoa. Essa pessoa ficou para trás. Essa pessoa foi superada, essa pessoa foi quebrada, essa pessoa foi moldada, ela foi refeita. Essa pessoa foi forjada no fogo. Isso aconteceu comigo, eu fui forjada no fogo. Fui forjada pela dor, fui forjada por várias situações que eu passei na minha vida que me fizeram estar aqui agora, tendo autoridade para falar com você. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Uma mulher de 28 anos que enfrentou empreendedorismo, maternidade, família, desafios financeiros, desafios espirituais, decepção amorosa. Uma mulher que passou por tudo isso, ela não tem a mesma cabeça de uma garota de 18 anos. E por que que a maioria das pessoas, quando atingem 20 anos, 30 anos, elas falam, nossa, como eu queria pensar assim quando eu tinha 20? Nossa, como eu queria pensar assim quando eu tinha 18? Por quê? Porque através das frustrações e das experiências da vida, você vai crescendo. E tudo isso aconteceu comigo. Não significa que eu não sinta mais, mas hoje eu já não reajo da mesma forma. Hoje, o sentir para mim é totalmente diferente. E tem muitas pessoas que esperam uma mudança muito significativa na vida da noite para o dia. E não é assim. Para você ter uma mudança de personalidade, até mesmo uma mudança de caráter, para você avançar como ser humano, como pessoa, isso acontece com centenas de decisões, de pequenas decisões, de grandes decisões que você toma no dia a dia. Quando você decide fazer mesmo sem vontade, quando você decide continuar mesmo com vontade de desistir, quando você decide se levantar depois de uma queda, quando você sai de um relacionamento e você decide curar aquela ferida que ficou em você, quando você decide que o seu passado, ele não dita o seu futuro, quando você entende que o lugar de onde você veio, onde você nasceu, onde você se criou, a família que você nasceu, não pode determinar os lugares que você ainda vai chegar. Então, quando você vai decidindo isso e você vai sempre se voltando para o positivo, para aquilo que faz você crescer, nem que seja 1% ao dia, quando você percebe, você olha para trás, você vê que você já não é mais aquela pessoa. E aí o cérebro muda, a mente amadurece, o espírito fortalece e você não vê mais, não enxerga mais, não reage mais como você reagia antes. E aí você percebe que de fato você amadureceu, você cresceu, você avançou
você rompeu. E isso é maravilhoso. Por isso, não se importe se algumas pessoas não conseguem entender isso em você. Não se importe se as pessoas não conseguem lidar com a sua nova versão. Porque sim, existem pessoas que amam o nosso crescimento. Existem pessoas que amam ver da onde a gente saiu e aonde a gente está chegando. Mas também existem muitas pessoas que até gostam de você, mas no lugar que elas te conheceram, do jeito que elas te conheceram, daquele tamanho, daquele jeitinho, enquanto você não incomodava, enquanto você não se posicionava. Agora que você mudou, que você se posiciona, que você cresceu e você está ganhando espaço, talvez algumas pessoas se sintam incomodadas. Então, por isso que você precisa entender que você está passando por essa transformação. E quando alguém não te entender, não te compreender, não sinta como se o problema fosse você. O problema nunca foi você. Você está em uma constante evolução. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, já deixa aqui o seu like e não deixa de se inscrever no canal. Que Deus abençoe seu dia e até o próximo vídeo. Beijo!